Tiago 2,13, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Diga para o seu irmãozinho: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Amém. Então, hoje o nosso tema, o próprio texto está dizendo, nós vamos falar sobre o triunfo da misericórdia. Amém? O triunfo da misericórdia. E como que nós podemos, nesse contexto, Tiago é um apóstolo, Tiago é aquele que é depois de Jesus, isso é mais ou menos 49, 50 depois de Cristo. E ele, como sendo irmão de Jesus, né, na genealogia ele é irmão de Jesus, e ele está indignado com toda aquela situação, daquele momento. Vocês podem perceber que existe até muita gente usa o Tiago como uma certa contestação teológica, né, porque ele fala que a gente precisa de obras, e ele não está dizendo, naquele outro texto, no 2,18, que a gente é salvo pelas obras. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade, pela benignidade de Deus. Mas ele diz também, engatando aquilo que Paulo diz, que nós precisamos executar as coisas que nós temos no coração, amém? Que é muito melhor que se você olhar aquele que só tem fé e não mostra nada, ele diz, me mostra só a tua fé, e eu mostrarei, através da minha fé, as minhas obras. Então ele quer dizer, gente, traduzindo, vamos ser práticos. Não vamos falar só que a gente tem fé, e não vamos traduzir isso. Nós temos que mostrar para as pessoas. Ele está dizendo naquela época, com muita clareza, depois vocês leem, é pouquinho, são 5 capítulos do Tiago, é muito legal você ler Tiago, porque ele vai estar falando de muita coisa bonita, muita coisa boa. Ele vai estar falando que a aprovação, né, vem, ele vai estar falando que quem necessita de sabedoria é só pedir liberalmente a todos que Deus dá. Então, quando você ler, você vai ler logo já no versículo 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improverá a ser-lhe concedida. Deus dá, e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo, olha gente, eu estou vendo muita coisa nesse contexto, ele é líder, né, na igreja lá em Jerusalém, e ele está falando para os irmãos, e ele expõe as práticas. Ele fala muito sobre a hipocrisia, vocês vão ler, vocês vão perceber isso, aquela hipocrisia do sujeito falar uma coisa e fazer outra, né? E a gente vive isso no nosso mundo. A gente deve tomar cuidado para não se contaminar com essas coisas que estão acontecendo no nosso país, né? Em que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. As pessoas dizem uma coisa e é outra coisa que na verdade se executa. E ele está falando exatamente dentro desse contexto. E ele está falando das práticas do comportamento cristão para que as pessoas tenham cuidado, né? E assim, ele convida as pessoas a agir. Ele convida as pessoas a praticar. Ele convida as pessoas a verdadeiramente fazer aquilo que está no seu coração para externar da sua fé através das suas ações. Existe até aquela, né, ele fala que, olha, então eu vou te mostrar pela minha fé as minhas obras, e você só me mostra a tua fé. É óbvio que quando você vê as ações daquele que executa, ele executa de uma forma muito mais própria, muito mais demonstrativa, né? Então, ele quer demonstrar o cristianismo realmente como um modo de viver. Amém? Diga, o cristianismo é um modo de viver. Se você não vive de acordo com as regras, de acordo com a situação de Cristo, quando pergunta a igreja, todo mundo fala, não é? Nós aqui batemos muito, que nós somos a igreja. E nós somos a igreja para representar Cristo Jesus no seu caráter, quer dizer, tudo aquilo que ele faz, que ele executa, e na sua missão. Se eu não faço as coisas que Cristo Jesus fez no seu caráter, a forma de agir, a forma de ter essa misericórdia que nós vamos falar sobre essa bênção, né, que é o triunfo da misericórdia. Se nós não fazemos, essa misericórdia não vai triunfar na nossa vida. Essa misericórdia não vai ganhar a nossa vida, e nós vamos sempre ficar naquela. Então, ele pratica, ele persiste mesmo nos valores cristãos, para dizer para que a gente precisa praticar. A gente precisa no dia a dia praticar os valores cristãos, para que isso possa realmente ser algo presente na sua vida e na minha vida. Então, só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente ouve falar misericórdia, 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 e triunfo, e a gente acha que triunfo é só uma coisinha simples. Não. Misericórdia
é a compaixão despertada pela miséria alheia. Misericórdia é a compaixão despertada pela miséria alheia. Também é perdão. Também é instituição de piedade e caridade. Mas pense nisso, que a misericórdia é aquela despertada pela miséria alheia. Ou seja, se eu sei que aquela pessoa miserável significa que ele não tem aqueles atributos, ou seja, o miserável, ele é pobre naquele atributo. E eu convivo com as pessoas no dia a dia, nós convivemos com as pessoas no dia a dia, e muitas vezes vemos que as pessoas que estão do nosso lado, às vezes nossa esposa, às vezes nosso filho, às vezes nosso parente, ele não tem capacidade naquele atributo, ou seja, ele realmente tem uma miséria naquele atributo, mas nós não praticamos a misericórdia para com ele. Por quê? Porque a gente exige que ele seja exatamente como nós somos. Ele exige que ele seja exatamente o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, seja exatamente o que ele faz. Ou seja, nós não aceitamos muito as pessoas que são muito diferentes da gente no dia a dia. E foi exatamente o oposto que Jesus fez com cada um de nós. Então a gente tem que focar em algumas coisas para entender. Tiago está dizendo aqui para a gente verdadeiramente buscar essa misericórdia para poder triunfar. E o que é triunfo? Triunfo é uma grande vitória. Triunfo é um êxito brilhante. Triunfo é uma grande alegria. Triunfo é uma aclamação ruidosa, Triunfar é alcançar vitória, é vencer qualquer resistência. Então triunfar é muito mais do que só vencer. Porque para triunfar na misericórdia nós vamos ter que lutar muito. Ou seja, nós temos muitos opositores que se opõem ao triunfo da nossa misericórdia. Amém? Amém? Então que cada um possa, a gente pode dar alguns exemplos simples, mas que você possa entender que se nós queremos imitar Jesus no seu caráter, na sua missão, nós temos que triunfar na misericórdia, porque Jesus é a própria amor e misericórdia. Se nós não triunfamos, não vencemos a compaixão, não vencemos a misericórdia, nós não triunfamos, nós não executamos aquilo que foi promulgado para a igreja executar. Ou seja, nós não vencemos esse detalhe que parece simples, mas é muito complicado, porque a gente tem um jeito de cada um tem um jeito diferente. Então, como nós podemos então alcançar essa vitória? Como nós podemos alcançar e vencer essa resistência? Nesse contexto de grande pressão e julgamento que nós vivemos nos dias atuais, nós vamos dar alguns exemplos para que nós podemos buscar o triunfo da misericórdia. Amém? Então, o primeiro ponto que nós diríamos sobre buscar o triunfo da misericórdia é uma coisa muito importante que a gente se esquece no dia a dia. Nós temos um Senhor que é juiz dos vivos e dos mortos. Nós somos ministros da sua graça. Diga, eu sou ministro da graça do Senhor. E como ministro da graça do Senhor, que Ele me deu tudo de graça, eu não posso considerar o juiz das pessoas. Nós não podemos nos considerar o algoz das pessoas. E a gente julga com uma facilidade como se a gente estivesse tomando sorvete. Todo dia a gente está julgando as pessoas, o que as pessoas fazem, o que as pessoas são, o que as pessoas dizem, o que as pessoas... E vai nesse julgamento. É perigoso, porque nós temos um único juiz. Vocês percebem que quando há qualquer problema, alguém mata alguém. Por acidente, por qualquer motivo, às vezes até por querer, o que for. Junta ali uma série de pessoas em volta do local ou em volta da delegacia. Alguns até queimam, entram lá, matam, arrancam o sujeito. Por quê? Porque as pessoas se julgam que são o juiz daquela situação. Cada um de nós se julga o juiz. Você entrevistar cada um. Foram coisas graves, mas as pessoas dizem, eu só quero justiça. Mas a justiça que ele quer naquele momento é uma justiça de morte. Ou seja, mataram alguém, eu sou juiz, eu sou o algoz do meu oponente, então eu julgo que eu devo matar. E vira isso que está virando, né? Por quê? As pessoas se julgam juízes da causa. E não é verdade, nós temos um único juiz. Nós temos um único juiz dos vivos e um único juiz dos mortos. Esse juiz vai promulgar a sentença final de acordo com o quê? Com a capacidade, com os valores, com tudo aquilo que ele já tem. Porque nós não temos capacidade para promulgar
esse juízo. Então, às vezes a gente olha e fala, mas Senhor, como que pode? Não é assim? O julgamento pré-determinado, ele impede de agir a misericórdia de Deus. Ao sermos libertos do espírito de julgamento, nós podemos concentrar na boa nova da salvação, amém? Quando eu me desperto, quando eu tiro, saio de cena em relação ao julgamento, nós podemos concentrar na boa nova da salvação. Muitas coisas têm acontecido, não vou entrar em detalhe, assassinatos, coisas bárbaras, e a gente quer julgar toda aquela situação. Nós temos um juiz, amém? Um juiz dos vivos e um juiz dos mortos, e ele julgará todas as coisas. Mas nós não conseguimos executar a nossa misericórdia, que é, lembra-se, misericórdia, é eu ver a miséria do outro e dizer, esse outro é miserável, ele não tinha condições de executar isso. Jesus entendeu isso em relação à sua vida e em relação à minha vida. Era um preço muito alto, você e eu não tínhamos condições de pagar, era um pecado, muito pecado, nós não tínhamos condições de pagar, ele foi lá, não tinha condições, pagou por você e pagou por mim. Se Jesus, que é o bonzão, pagou por você e pagou por mim, como que eu quero julgar as pessoas e dizer, puxa, essa pessoa poderia fazer isso, poderia fazer aquilo? Nós não temos condições de fazer isso. Por quê? Não nos foi outorgado isso, nós nem temos toda essa santidade para poder executar isso, mas nós temos alguém que vai executar. Então, é muito perigoso. Então, como juízes, nós julgamos, na verdade, naquele momento, superior a todas aquelas coisas, e nós vemos que essa soberba espiritual faz com que a gente julgue com muita facilidade. Ainda mais quando a gente vira crente, até mais perigoso, porque a gente vira numa soberba espiritual e acha que pode julgar todas as coisas. Cuidado, nós não podemos julgar todas as coisas, nós temos quem julga todas as coisas. Então isso o quê? Atrapalha o triunfo da nossa misericórdia. O julgamento precipitado, o julgamento olho por olho, dente por dente, atrapalha a nossa vida no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com a sociedade como um todo. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A Bíblia diz aquilo que ela quer dizer. Se a Bíblia diz que eu devo orar pelas minhas autoridades, a autoridade já foi constituída. E se a Bíblia diz que a autoridade foi constituída por Deus, puxa, eu às vezes não engulo aquela autoridade. Posso dizer isso em nome de Jesus, eu também. Mas eu vou orar por aquela autoridade, porque aquela autoridade foi constituída por Deus. Ela está ali para executar, para fazer alguma coisa. Eu vou colocar o meu julgamento embaixo do meu pé, vou bater em cima do meu julgamento e dizer, ó Satanás, você está querendo que eu não ore por aquele momento, mas eu vou orar. Por quê? Porque assim manda a Bíblia. Se a Bíblia manda eu orar por os meus opositores, eu não queria orar por aquele opositor, mas aquele sujeito, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, fez cada coisa para mim que eu não devia estar orando por ela. Mas eu vou orar por ela. Por quê? Porque as coisas só vão mudar no reino espiritual. Se eu creio que o que eu ligo na terra é ligado no céu, o que eu desligo na terra é desligado no céu, se eu não ligo na terra, não vai ser ligado no céu, amém? Não vai acontecer. Se eu quero que aconteça, eu não posso julgar e ficar com aquele espírito sem triunfar a minha misericórdia naquele momento e deixar as coisas acontecer, não vai ser bom. Então, se nós temos este juiz, se nós temos essa bênção, nós vamos mudar todas as coisas. Quer ver algumas coisas simples? Presta atenção que muitas vezes nós julgamos as pessoas baseado no relacionamento de hoje, na nossa condição atual. Um dia desses, conversando com a minha esposa, nós estávamos falando sobre um casal jovem, que casou há pouco tempo, e falamos sobre alguns gostos, do casal, hábitos, e começamos a lembrar, olha, você vê, puxa, eu acho que isso aqui não é muito interessante, isso não é muito legal, isso é... Aí eu disse para ela, vamos começar a lembrar quando a gente casou, há 33, vai fazer 34 anos atrás, não era muito diferente, amém? Então você se esquece a condição atual, porque para julgar, você julga com muita facilidade, é rápido você julgar. Às vezes, uma criança faz alguma coisa, ou um jovem faz alguma coisa, e eu tinha aquela coisa de julgar, não, sim, não, agora eu paro. Eu digo, não, espera. Deixa eu lembrar quando eu tinha 16, 17 anos, se eu fazia isso, não fazia isso. Aí você começa a falar, Senhor, como é bom, que eu não sou o algoz de todas as pessoas, porque isso é uma coisa normal para uma criança, para um jovem, uma pessoa desse tempo. E a gente julga imediatamente e às vezes o quê? Nem se dá bem com a pessoa por esse motivo. Então, as pessoas, sim, nós muitas vezes aceitamos a Cristo, já aceitamos a Cristo, as pessoas às vezes nem aceitou a Cristo,
mas nós muitas vezes julgamos a pessoa segundo o nosso padrão. Então a nossa régua somos nós mesmos. Isso não é bom. Isso não faz bem para triunfar a misericórdia. Se você quer que triunfe a sua misericórdia, seja misericordioso. Se você quer que triunfe a sua misericórdia, viu aqui? Ele diz lá no texto que nós lemos, ele diz aqui textualmente: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia. Nós não tivemos misericórdia. Então, nós vamos lá e condenamos aquela pessoa simplesmente porque nós não concordamos. Então, o julgamento é um sinal de perdermos o contato com a misericórdia de Cristo. O julgamento é um sinal de que nós estamos perdendo o contato com a misericórdia de Cristo. Amém? Então, se você quer triunfar, porque você vai ter sempre os oponentes, né? Você viu? O triunfo é uma grande vitória. É sempre vencendo uma grande oposição. A tua mente, a minha mente, o teu coração, o meu coração, vão sempre se opor a que eu pratique a misericórdia, a que eu triunfe na misericórdia. Mas a grande vitória, eu insisti para triunfar na misericórdia. Por quê? Porque a coisa mais fácil que tem é a gente julgar e de repente já destituir aquela pessoa de predicados e dizer, está julgado, sabe? Assino e falo, pronto, não dá mais. E não é verdade. Jesus não fez isso com você, não fez isso comigo. Se Jesus foi esse gentleman que olhou a tua miséria, olhou a minha miséria, olhou a nossa miséria, porque nós não tínhamos condições de pagar aquele preço, e mesmo assim morreu por você e morreu por mim, como que eu vou chegar para alguém e dizer que às vezes uma coisa pequena, eu vou julgar e simplesmente elimino ele da minha vida, simplesmente não oro mais, simplesmente não faço, é aquela coisa, eu só penso, eu sinto e eu faço. Não, vamos ver o que Jesus pensa, o que Jesus sente, o que Jesus faria, amém? Se eu deixar por mim só pensar, só sentir, só fazer, eu vou pensar o que não devo, eu vou sentir o que não devo e vou fazer o que não devo, amém? Vou julgar de uma forma que não é a melhor forma e não é aquilo que Deus tem para você e naquilo que Deus tem para mim. Portanto, isso fica como que esse juiz que não tem misericórdia não vai fazer com que triunfe a misericórdia na tua vida e na minha vida, amém? Repita após mim: Senhor, nós temos um juiz, um único juiz, e agora somos ministros da sua graça. E a única maneira de vencer o espírito de crítica é aprofundar-nos na misericórdia divina, que vem do céu. A nossa misericórdia, o nosso juízo, trapo de imundícia. A palavra diz, amém? Eu faço juízo, mas não somos interesseiros. Faço segundo a minha ótica, segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu imagino. Não segundo aquilo que Jesus acha, que imagina e diz. Ponto número 2. Então, a primeira coisa, juízo. Ponto número 2. Motivos egoístas impedem a realização de um ministério de servos misericordiosos. O primeiro foi julgamento. O segundo, motivos egoístas. Puxa, mas o que são motivos egoístas? Se vocês lerem aqui Tiago 2, de 1 a 4, vai dizer um dos motivos egoístas. Tiago 2, de 1 a 4, nós estamos tudo em Tiago 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assentas aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assentas aqui embaixo, no estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Amém? Aqui está falando de você fazer uma diferença do rico e do pobre. Por que é egoísta? Lógico que se você faz uma diferença entre o rico e o pobre, em todos os sentidos, gente, aqui nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando do rico de sabedoria, nós estamos falando do rico de intelectualidade, nós estamos falando do rico de títulos, nós estamos falando do rico de poder, nós estamos falando do rico de uma série de coisas. E se nós temos a tendência egoísta de buscar aquilo que é o nosso interesse, só quem é rico, só quem é intelectualmente na nossa altura, só quem muitas vezes fala o que a gente fala, frequenta os locais que a gente frequenta, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar tendo uma atitude egoísta
em relação a triunfar a misericórdia. Se a misericórdia eu atender aquilo na miséria que o outro tem, como que eu estou atendendo aquilo na miséria que o outro tem, se eu julgo que aquele que não tem o que eu tenho é alguém que eu possa constantemente estar fazendo alguma coisa? Não, eu com certeza eu tenho que fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração, não aquilo que eu acho que é o correto. Se eu trago essa deferência para mim, eu estou sendo egoísta nos meus pensamentos, não estou praticando a misericórdia, porque a misericórdia que eu pratico é atender o outro na miséria que ele tem. Se o outro é tudo igual a mim, se o outro não tem deficiência, e se eu começo a colocar ele de escanteio, eu não estou praticando a misericórdia, eu estou sendo egoísta nos meus pensamentos, na minha forma de andar, na minha forma de dizer. Nós não temos que colocar essa condição da pessoa social, financeira, intelectual, para poder promulgar, para triunfar a nossa misericórdia. Se nós queremos que a nossa misericórdia triunfe, muitas vezes esse preconceito nos leva a reservar padrões que são padrões que não se adaptam a gente. Amém? Todos concordam com isso? Que a gente às vezes faz isso. É uma forma indelével, é uma forma que a gente não percebe, mas vai acontecendo daqui e dali. Isso é muito claro, gente. Isso é muito claro. Eu vejo pessoas, vou comentar alguns dados, eu vejo pessoas na vida secular, na vida de trabalho, que detestam quando um estagiário comete um erro. E ficam muito bravos. Mas o estagiário, o nome está dizendo, ele é estagiário. Se eu não entender que a miséria dele, se eu não entender que o problema dele, que a necessidade dele, eu posso preencher, eu não estou praticando a misericórdia. É uma coisa profissional, mas eu não estou praticando a misericórdia. Se eu contrato a minha empregada no primeiro dia, já quero que ela lava, passa, cozinha, tudo certinho, dobra, faz tudo o que eu acho que deve ser feito, eu não estou praticando a misericórdia, porque ela não vai saber no primeiro dia executar exatamente aquilo como deve ser executado e como eu acho que deve ser feito. Ou seja, a miséria dela é não saber naquele dia o que ela vai executar, o que ela vai fazer, porque eu verdadeiramente não palmilhei, não ensinei. Portanto, eu não exerço a minha misericórdia se eu, de uma forma egoísta, achar que a pessoa tem que ser o que eu sou. Amém? Isso é muito importante. Isso é muito importante. As pessoas não praticam e deixam de praticar, porque isso faz com que, às vezes, como que eu vou fazer? Não. Eu tenho que entender, se uma pessoa está com você, trabalha com você, é muito tímido e você é eloquente, você não pode deixar o sujeito fora de tudo aquilo que você fala ou faz porque você é eloquente ou porque você gosta de pessoa eloquente. Dá jeito de você recuperar o tímido, amém? Para que ele seja um dia eloquente. Então você tem que insistir em relação a isso, né? Para praticar a misericórdia, para triunfar a misericórdia sobre a tua vida, porque é muito mais cômodo você ficar quietinho no seu casulo e dizer, o sujeito não é eloquente, nunca vai ser, está amarrado. As pessoas mudam, amém? As pessoas mudam, as pessoas aprendem, as pessoas adquirem isso, mas eu tenho que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, o egoísmo tem levado a gente a fazer coisas, você diz, mas como que eu posso fazer uma coisa dessa? E às vezes o outro está do meu lado, e eu não vejo, eu tenho um parente. O parente é totalmente diferente, muito diferente, muito diferente. Muito diferente. Às vezes não dá nem para conversar muitas coisas, mas se eu sou alguém que tem a misericórdia de Deus, eu vou tentar atendê-lo naquela miséria, vou ficar um pouquinho mais com ele, e vou tentar passar a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque eu no meu egoísmo seria muito melhor ficar quietinho sem falar com ele. Você tem o teu vizinho, o teu parente, mas não. Na misericórdia divina, no triunfo da misericórdia, eu tenho que ir além, amém? Eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto, eu tenho que fazer, por quê? Senão eu não exerço a misericórdia paciente, divina, que é aquela sem você merecer, sem eu merecer. Jesus foi lá e pagou um preço, amém? Então, para triunfar a misericórdia, muitas vezes eu tenho que engolir sapos, tenho que engolir sapos, senão a misericórdia não vai triunfar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Tenho que entender que isso é princípio e é propósito de Deus para a tua vida. E vai ser luta, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que vai falar sobre isso, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem colocar, as pessoas não querem fazer, mas misericórdia de Deus foi feita para ser exercida, amém? E não para ficar ali. Então, muitas vezes o meu juízo
impede que a minha misericórdia triunfe. O meu egoísmo impede que a minha misericórdia triunfe. Amém? Gente, e eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor, porque quando eu vim a Cristo, as coisas que eu mais orei na minha vida foi sobre egoísmo. As coisas que eu mais orei sobre a minha vida foi sobre juízo, foi sobre crítica. Eu posso falar de cátedra, não sou perfeito, melhorei, mas não sou perfeito. Por quê? Porque quando você é muito perfeccionista, você quer que as pessoas sejam exatamente o que você é. Exatamente o que você é. Se as pessoas não forem exatamente o que você é, elas não servem para você. Isso é egoísmo. Amém? Isso é egoísmo. Então nós temos que, para triunfar na misericórdia, entender esse propósito de Deus, entender as coisas de Deus e ir de encontro. E em cada relação, em relação simples. Simples. Esses dias eu estava viajando, fomos viajar, visitar um sobrinho meu, e eu vi que a minha irmã disse assim, eu falei para minha amada esposa, Nilza, eu vi que você não pegou teu celular, você não deixou teu celular carregar, amanhã você não vai ter celular. Ela virou para mim e disse assim, se eu for esperar o meu marido ver o meu celular e falar do meu celular, eu morro sem falar com ninguém. Amém? Mas na convivência, você percebe que a pessoa tem um pouquinho mais de necessidade naquela coisa de lembrar as coisas. E eu comecei a aprender aquilo, me incomodava muito no começo. Hoje para mim é uma bênção, amém? Eu vejo que a pessoa está esquecendo, eu já me preocupo em falar sobre aquilo, porque se eu quero exercer a minha misericórdia, eu tenho que exercer a misericórdia no dia a dia, em coisas simples, em coisas banais. Porque essa coisa banal vai fazer com que você se fortaleça tijolinho a tijolinho, degrauzinho a degrauzinho, para você chegar numa coisona grande, amém? Então são nas pequenas coisas que quem está do meu lado, é difícil, não é fácil, mas dá para fazer. Se eu quero triunfar, eu vou a cada dia, eu estou ali, estou com a pessoa que eu vivo, com a pessoa que eu amo, quero viver até a eternidade. Como que algumas coisas que eu não vou preencher a miséria dela naquele momento, amém? Então que a gente tenha esse cuidado, né? Essa ciência, né? De que isso vai acontecer todo dia, toda hora. Então o nosso egoísmo faz com que a gente não faça isso, amém? Vamos repetir, Senhor, o poder da misericórdia cura os motivos egoístas que menosprezam, depreciam e debilitam as pessoas que impedem nossa ação como servos da graça de Deus. Então, prestou atenção? O nosso egoísmo debilita, não é? Deprecia aquela pessoa. E aí, como o meu egoísmo debilita e deprecia aquela pessoa, eu não tenho coragem de agir em relação à graça de Deus, que é de graça. Fazer as coisas de acordo com o que Jesus fez para a sua vida. Deus fez, entregou seu filho por você e por mim. Amém? Então, se eu não fizer isso, a misericórdia não vai triunfar. Terceiro ponto, a hipocrisia é uma forma de viver o que nada custa e nada vale. Cuidado, que a hipocrisia muitas vezes é uma forma de viver de forma que o que nada custa, nada vale. Gente, eu não posso ser hipócrita. Se nós somos cristãos, cristianismo dá trabalho. Amém? Diga, cristianismo dá trabalho. É trabalho o cristianismo. Quando alguém quer te vender um cristianismo fácil, não é verdade. Cristianismo dá trabalho, você precisa laborar, você precisa trabalhar os relacionamentos, você precisa trabalhar o amor, você precisa trabalhar, que nós estamos falando de misericórdia. E a hipocrisia é eu falar uma coisa e fazer outra coisa. Então, se eu tinha lá o julgamento, o egoísmo, eu tenho a hipocrisia. De às vezes falar uma coisa, pensar, mas não agir em relação àquilo. Então a minha ação tem que ser comunicada, engrenada, né, com aquilo que eu falo. Isso não é hipocrisia. O hipócrita não engrena aquilo que ele fala daquilo que ele faz. Então muito cuidado com isso. Então a carência, muitas vezes, de coisas básicas, e aqui vai falar, nós não vamos ler, mas vai falar de Tiago, depois vocês leem, 14, 17, nós temos ainda a nossa ceia. E Tiago 14, tudo em 2, 14 a 17, vai falar sobre a carência de coisas básicas. Você vê alguém que está carente de uma coisa básica, o que é ser hipócrita? Você está vendo que aquela coisa básica vai fazer com que o sujeito, exemplo, não durma. Ou seja, ele está com fome e não dorme. Né? Não adianta você querer falar para ele da vida espiritual, se você não der uma comidinha para ele, amém? Isso é hipocrisia. Você vai falar e não dá um alimento para ele.
Se ele está com frio e precisa de uma roupinha, não adianta você falar da beleza de Deus, das coisas de Deus, das importantes de Deus, se você, dentro da sua hipocrisia, não entregou para ele uma roupinha. Pega lá uma roupinha que você já tem várias, tá, e tudo mais, vai lá e entrega para ele, amém? É muito importante isso, a gente não deixar que a hipocrisia condene o triunfo da nossa misericórdia, amém? Porque a misericórdia só vai triunfar se eu entender que aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Isso vai comunar todas as coisas e as coisas vão caminhar de um jeito simples, gente, de um jeito simples. Se a nossa conduta permanece inalterada, nós estaremos demonstrando que não cremos verdadeiramente nas verdades que reivindicamos crer. Lembre disso, se a tua conduta e a minha conduta permanece inalterada, nós viemos para Cristo, estamos ali, eu vi ali uma pessoa que estava doente e não ligava, eu vi uma pessoa que não tinha roupa, não ligava, eu vi uma pessoa que estava na fila do INSS, não ligava, eu vi uma pessoa que estava fazendo hemodiálise, não ligava, agora eu olho para aquilo e não ligo do mesmo jeito. Está errado, alguma coisa está errada, amém? Alguma coisa está errada. Se isso estiver acontecendo, verdadeiramente, nós não estamos fazendo aquilo que nós cremos e aquilo que nós reivindicamos. Se a nossa conduta permanece inalterada, né? A verdadeira fé transforma a nossa conduta, como também os nossos pensamentos, amém? Diga comigo, a verdadeira fé transforma a nossa conduta, como também os nossos pensamentos. Porque primeiro você pensou, você sentiu e você transformou a sua conduta. Isso é não ser hipócrita. Isso é pensar, é falar e fazer algo que realmente eu faria, que realmente eu falo, eu faço. Amém? É muito interessante, importante isso a gente entender. Então, eu lembro que eu tinha muita dificuldade antigamente, antes de Jesus, de ir num velório. Porque eu ia em velório, o que eu ia falar para o sujeito que estava no velório? Eu não sabia o que falar para aquele sujeito que estava no velório. Então, se eu vou num velório, hoje, a gente tem o que falar porque a gente crê na palavra. E se eu digo na palavra que eu vou orar por ele, como eu fiz há umas semanas atrás, a filha de um primo meu morreu, e toda vez que eu estou orando de manhã, eu lembro nele. Estou orando à noite, lembro nele. Estou orando à tarde, eu lembro nele, porque foi uma situação triste. Então, eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso dizer para ele, olha, que Deus te conforte, Deus vai te confortar, se eu não pagar um preço de oração pela vida dele, pela vida da esposa dele, pelo aquilo que está acontecendo, senão é hipocrisia. É hipocrisia. Alguém pergunta, ora por mim, eu falo, estou orando, e não estou orando. Não bate. É hipocrisia. Então a gente tenha essa misericórdia, né, que vem, essa misericórdia que bate, essa misericórdia que está à frente, essa misericórdia que vai atendendo. Muita gente não entende, não é? Porque, puxa, nós estamos aqui, está fazendo ali o bazar que faz ali, tem uma ação social e tem pessoas que precisam de cesta básica. Sim, tem pessoas que você precisam dar cesta básica, porque senão essas pessoas não têm jeito nem de exercer a sua fé, amém? É hipocrisia eu estar aqui falando que eu vou cuidar dos órfãos, da viúva, etc, e não cuido, não bate. Então nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar. E mais que isso, nós temos que ter a intenção de saber que esse triunfo, a cada momento que eu faço isso, eu me fortaleço um pouquinho mais. A cada momento que eu não julgo, eu me fortaleço um pouquinho mais. A cada momento que eu sou menos egoísta, eu me fortaleço um pouquinho mais. A cada momento que eu sou menos hipócrita, eu me fortaleço um pouquinho mais. E as coisas vão subindo, vão subindo, vão subindo. Um dia é muito gostoso, porque você faz tudo aquilo com naturalidade. Amém? É que nem dirigir um automóvel. Lembra quando nós aprendemos a dirigir? Alguns aqui nem lembram disso, porque eu, quando aprendi a dirigir, não tinha automóvel automático, né? Então o sujeito levava para mim, eu nunca me esqueço, tinha muita dificuldade de sair com o automóvel. Eu saía, o automóvel morria. Um dia, ele foi me levar com um fusquinha azul, ele me levou para aprender, ele me levou uma espécie de uma peça, que chama, acho que desembreio, né? Uma peça que ela vai, quando você solta o pé no desembreio, ela vai chegando uma perto da outra. Então ele me ensinava, dizendo, ó, a hora que estiver chegando pertinho é que o carro vai ser. Aí que eu entendi que tinha que ser devagarzinho, tinha que ser bonitinho e tal. Aí que eu entendi. Hoje você guia, você nem pensa naquilo. Por quê? Porque você se acostumou. Não é isso? Você guia, você fica pensando que marcha vai trocar. Hoje o carro é tudo, maioria automático, nem pensa mais. Antigamente você olhava, não via vaquinha, não via bichinho, não via nada na estrada. Hoje você olha, vê vaquinha. Por quê? Porque você já tem um tempo dirigindo, você já tem um tempo. É a mesma coisa a misericórdia. Você vai, ele vai triunfando na área A, na área B, na área C. Aqui nós estamos falando de 3, 4 coisas.
Mas ela vai ser bênção na tua vida e bênção na minha vida, amém? Porque vai triunfar em cada ponto, vai triunfar no meu julgamento, vai triunfar no meu egoísmo, vai triunfar na minha hipocrisia, amém? E que Deus possa dar graça para a gente poder tocar esse triunfo para frente. Repita após mim: Senhor, o triunfo da misericórdia na minha vida transforma meu pensamento e a minha conduta em relação ao meu próximo. Amém? Ponto número 4, já estamos terminando. A única maneira de vencer o espírito de crítica é aprofundar-nos na misericórdia divina. A única maneira de vencermos o espírito de crítica é aprofundarmos na misericórdia divina. E eu deixei por último, justamente porque a crítica, sempre orei muito em cima disso. Sempre fui muito crítico. Sempre. Até pela minha formação, ainda sou, mas mudei muito. Mas, de fato, se a gente não entender isso, a gente fica ali e veja, né, que Deus suportou. Aí eu começo a pensar, e o que Deus suportou no meu passado, o que Deus me perdoou, o que Deus consertou, o que Deus me curou na minha própria vida. Então é só você pensar. Quando você quiser criticar alguém pensa, puxa, o que Deus fez no meu passado, o que Deus me curou, o que Deus, me protegeu, o que Deus fez em relação aos consertos da minha vida, as curas, os perdões, amém? Você vai pensar nisso, puxa, Deus fez tudo isso? Fez. Se Ele fez por você, que direito que a gente tem de criticar e não deixar passar nada, e a gente olhar, e a gente olhar, e a gente olhar, e falar, Senhor, por que será que eu sou assim? Se eu não exercitar o meu espírito misericordioso em relação às minhas críticas, isso vai crescendo, 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 porque primeiro é a crítica, depois eu julgo, e depois eu vou praticar tudo o que nós falamos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha crítica. Puxa, a gente fala, eu já chego, eu já vou começar a falar, eu já vou julgar, e quando você julga, quando nós julgamos, nós deixamos a pessoa de lado, presta atenção. Quando eu julgo alguém, que ele não está de acordo com os meus padrões, quando eu critico alguém, que ele não está de acordo com os meus padrões, eu critico, eu fico até espiritualmente ruim para chegar perto dele. Porque eu já critiquei. Aquilo fica difícil. Então, faça um exercício de amor e não de crítica em relação aos seus parentes, em relação à sua esposa, em relação às pessoas que estão próximas de você. Algumas pessoas que eu conheço, mesmo da minha família, tem alguns assuntos que eu decidi, para não exacerbar o espírito de crítica, não tocar. Entendeu? É um excelente antídoto. Não toca. Se o sujeito tem problema financeiro, vai trocar os pés pela mão, não toca nesse assunto. Fala de outra coisa. Amém? Se o sujeito tem problema de conduta, não toca nesse assunto. Fala de outra coisa. Mas mesmo assim você está exercendo a misericórdia abençoada. Amém? Por quê? Porque você não vai criticar. Porque quando você começa a criticar, a coisa pega de uma tal maneira que você olha e não entende a pessoa naquela miséria que ela tem naquele ponto. Aí você critica. Amém? Se a pessoa tem dificuldade, não podemos criticar naquele ponto que ela tem, porque aquilo fica pior. E lembre-se de uma coisa, a pessoa que tem um problema, uma miséria, numa determinada área, ela já sabe, viu? Ela já sabe. Não pensa que é você que está contando para ela, estou te falando, puxa, você não mexe nisso mesmo, você esquece isso, entendeu? Ela já sabe, então algumas coisas você regula, entendeu? Você já vai fazendo. Eu sei que a minha abençoada esposa esquece algumas coisas, eu já sei. Então o que é que eu faço? Eu deixo tudo programado. Você perguntar assim, em cada banheiro, eu deixo um rolinho de papel higiênico, depois numa gavetinha, quando acaba um, eu já ponho o outro. Não está no suporte, está na gavetinha. Quando ela vai pegar, eu tenho certeza que vai estar ali na gavetinha. Ela já sabe. Eu sei que ela tem essa deficiência, eu sei que ela não sabe. E ela sabe que fui eu que coloquei. Ninguém conversa isso com os outros, mas ela sabe que a minha empregada não tem essa cabeça para colocar. Mas está lá, os rolinhos em cada gaveta, em cada banheiro. Amém? Suplente. Né? Rolinho que vão ser usados depois. Está lá, em cada gaveta. Acaba um, vou lá, pego, põe o outro. A hora que acabar, a pessoa está ali, né? Não tem a hora de... Então, é simples, assim mesmo. É simples assim mesmo. Porque se eu ficar com o meu espírito de crítica exacerbado, eu não chego a lugar nenhum. Amém? Mas a pessoa tem dificuldade em alguma coisa, não é? E eu me irritava muito quando, às vezes, a minha esposa, ela vinha me pedir alguma coisa em relação à internet. Ela também tem uma dificuldade em fazer coisa em relação à internet, né?
E às vezes a gente fazia uma coisa uma vez, 2 vezes. Agora, gente, para mim é tão suave. Ô bem, aperta aqui, pega o botãozinho. Eu falo umas 30 vezes que é aquele mesmo botão. Ô bem, é que esse botão, pega lá, pega o botão daqui, aperta lá. Mas ela vai, é uma benção. A coisa resolve com facilidade. Porque se eu ficar criticando em cima daquilo, criticando, a coisa não pega. Então eu já sei. Eu mando um e-mail para ela e diz assim: meu amor, mandei um e-mail para você. Marco na minha agenda, falar com a Nini sobre e-mail. Falei. Ela ainda não abriu. Não mande e-mail para ela que ela vai demorar para abrir. Aí eu falo assim: bem, tem um e-mail lá. Aí passa um dia, 2. Bem, você lembrou daquele e-mail? Põe na minha agenda. Aí ela lembrou, ela abre. Ouvi, viu? Ah, legal, tá. Se fosse uma coisa urgente, eu teria que falar no mesmo minuto, porque eu já sei que ela não vai abrir o e-mail, amém? Então, esse tipo de coisa você tem que... Então, antigamente eu me preocupava muito e criticava em relação a isso. Hoje não. Eu levo de boa, amém? Por quê? Porque a crítica muitas vezes endurece uma relação e você não pratica a misericórdia que vai triunfar sobre o juízo. Amém? Nós vamos voltar lá naquele tema e vamos mais uma vez não deixar esse triunfo acontecer. Não vamos deixar essa coisa acontecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Portanto, imagine, né? Se Jesus, como nosso intercessor, perdesse a paciência com você e comigo e nos deixasse de lado e parasse de exercer a sua infinita misericórdia. Imagina, Jesus não é nosso intercessor, não é o caminho. João 14,6, a verdade e a vida não é o caminho, não é por ele que nós vamos ao Pai. Imagina se ele deixasse de ter paciência com você e ficasse te criticando e me criticando. Pô, mas aquele cara é chato, hein? Aquele cara pega no pé, aquele cara vê o sabonete, aquele cara vê o não sei o que tem, aquele cara vê o papel higiênico, pô, que chato. Então eu não vou mais passar as coisas que ele está pedindo para o meu pai, porque é um sujeito chato. Então o que é? É a mesma coisa. Nós temos que saber que essa mesma paciência que Jesus tem com você e tem comigo, nós devemos exercitar cada dia. Então, meus irmãos, o que eu digo para vocês é o seguinte: muitas vezes esse espírito crítico faz com que a gente perca a bênção de triunfar sobre a misericórdia, amém? Então, muito cuidado com o juízo, muito cuidado com o egoísmo, muito cuidado com a hipocrisia e muito cuidado com a crítica, porque isso faz com que a gente perca a bênção de triunfar sobre a misericórdia. Vamos declarar: Senhor, eu agora peço demissão da minha presunção espiritual e do espírito de crítica e profetizo com toda a força da minha fé que a misericórdia triunfa sobre o juízo nas minhas atitudes e no meu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Senhor, mostra-nos, ó Pai, com as nossas obras, a qualidade da nossa fé. Amém? Que é aquilo que Ele está pedindo. Mostra-nos, Senhor, porque o juízo sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porém, Miqueias 6:8, o Senhor diz: e Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Portanto, pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o Senhor Deus. Amém? E que você possa triunfar na misericórdia, praticando aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus nos deixou, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos pelo carinho que tu tens para conosco, Pai, pela bênção que é poder falar da tua palavra. Um dia, Senhor, nós não tínhamos condições de falar o que nós falamos aqui hoje, porque, Pai, nós não tínhamos o discernimento em relação ao triunfo da misericórdia sobre a nossa vida. Nós, Senhor, não praticávamos, Senhor, e não pensávamos em ser pessoas que não julgassem os outros, ser pessoas que não buscassem todo esse egoísmo, Pai, com tanta força, ser pessoas, ó Pai, que verdadeiramente não falasse e praticava a hipocrisia como se fosse tomar água, Pai, e no teu nome e na tua autoridade criticava, Senhor, como se fosse o algoz das vidas que estavam ao nosso lado. Portanto, no teu nome, na tua autoridade, nós te pedimos graça para que essa bênção triunfe, Pai,
Nós pedimos graça, Senhor, porque nós não temos um espírito de crítica, nós rejeitamos o espírito de juízo, nós rejeitamos o espírito do egoísmo, nós rejeitamos o espírito da hipocrisia, Pai, e no Teu nome, na Tua autoridade, nós vemos agora cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adulto, cada criança que está aqui, venha com o poder do Espírito Santo, para poder verdadeiramente triunfar, Senhor, triunfar na Tua palavra, triunfar na Tua bênção, triunfar, Senhor. Nós pedimos demissão da nossa presunção espiritual e do espírito de crítica, e nós profetizamos com toda a força da nossa fé, que a misericórdia triunfa sobre o juízo nas nossas atitudes, ó Pai. Nós proclamamos com toda a força da nossa fé, que o egoísmo não vai ter vez na nossa vida, Pai, que a crítica não terá vez na nossa vida, Pai. Nós profetizamos que a hipocrisia baterá em retirada da nossa vida em nome de Jesus, e o juízo não fará parte das nossas ações, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te glorificamos, Pai. O mesmo amor que Jesus teve para conosco, nós queremos passar isso a outras pessoas. A mesma caridade que Jesus, a mesma misericórdia, a mesma graça. Nós somos servos do Deus vivo, e como servos do Deus vivo, Pai, nós queremos praticar a Tua boa obra e a Tua palavra e a Tua unção. A Ti toda honra, a Ti toda glória e a todo louvor seja dado, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.